Quando você pensa não numa ideia isolada, mas uma sequência inteira de pensamentos, de proposições, afirmações que lhe parecem encadeadas por um nexo lógico, isto é, quando você raciocina, só consegue fazer isso porque percebe que umas proposições são idênticas a outras ou estão contidas nelas como a parte está contida no todo. Todo homem é mortal. Sócrates é homem, logo, Sócrates é mortal. Você pode chegar a essa conclusão só porque percebe que o indivíduo Sócrates é apenas um exemplar da espécie todo homem, e que, portanto, sua mortalidade é apenas um caso individual da mortalidade de todos. Você chegou a essa conclusão pelo puro pensamento, sem ver Sócrates morrer, nem muito menos todo mundo morrer. Essa conclusão, portanto, exemplifica o conhecimento racional, diferente do intuitivo. No entanto, como é que você fica sabendo se uma proposição é ou não idêntica a outra, ou está ou não contida na outra? Só pode ser por uma apreensão intuitiva direta. As proposições estão diante de nós, presentes à nossa consciência, e percebemos imediatamente, sem mediações, que são iguais ou diferentes, continentes ou contidas. Tão imediatamente quanto percebemos que uma bola é igual a outra bola, maior que outra bola, menor que outra bola. Tão imediatamente quanto percebemos que a tesoura está dentro da gaveta e não a gaveta dentro da tesoura. Se não fosse assim, se para perceber a identidade ou diferença de duas proposições precisássemos de uma terceira proposição, esta só poderia ser comparada às outras duas por meio de uma quarta, e de uma quinta, e de uma enésima, recuando até o infinito e tornando o pensamento radicalmente impossível. Um raciocínio ou dedução, portanto, não passa de um encadeamento de intuições coladas umas às outras por um nexo lógico, também percebido intuitivamente. Dito de outro modo, não há propriamente um conhecimento racional. Todo conhecimento é intuitivo ou não é nada. O edifício inteiro da razão ergue-se sobre verdades autoevidentes apreendidas intuitivamente e cresce mediante sucessivas apreensões intuitivas. A. Dos nexos de identidade e diferença entre proposições, e B. Dos nexos de identidade e diferença entre as proposições e aquilo que foi aprendido, também por intuição, diretamente da experiência. Essa conclusão, quando explicada e formalizada como uma tese filosófica, é o que eu denomino intuicionismo radical. Não fui eu que inventei, nem é uma nova escola filosófica. Ele está implícito nas filosofias de Platão, Aristóteles, dos grandes escolásticos, assim como de Friedrich von Schelling, de Edmund Husserl e Bernard Lonergan, pelo menos